Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na segunda parte do GP do Brasil de 1985. E vamos começar aí com a Ligier. Segundo Patrick Camus, a presença da Ligier no Rio de Janeiro foi resultado de um enorme esforço de última hora. Segundo ele, a equipe trabalhou dia e noite para conseguir construir os 3 chassis JS25 e trazê-los para o Rio de Janeiro. Conclusão da história toda, a Ligier só teve 2 dias de testes, né, no Rio de Janeiro, diferentemente dos outros times que tiveram bem mais tempo, ok? O De Césares ficaria com o chassi JS25, né, /1 e o Lafitte ficaria com o chassi 2 e o terceiro chassi seria o Spare Car, né, T-Car, como vocês quiserem chamar, o carro reserva. Entrevistado pelo Patrick Camus, o Michel Tetu, né, ex-Renault, vocês sabem, ele deu uma declaração dizendo o seguinte, que outras equipes, ou enfim, as outras equipes já estiveram por aqui 2 vezes já. É a nossa primeira vez, nós já sabemos o nosso setup e nós temos que separar todas as coisas agora durante o primeiro dia de prático. E é por isso que nós não estamos trabalhando com pneus macios, porque isso seria uma total perda de tempo, segundo, né, o Michel Tetu. Segundo Patrick Camus também, ambos os pilotos De Césares e Lafitte concordaram em usar o primeiro qualifying para, enfim, terminar de fazer os últimos ajustes no carro. Muito provavelmente, imagino eu, que Lafitte e De Césares partiram para esse qualifying com setups diferentes, né? E aí quem tivesse o melhor desempenho, um ia copiar o setup do outro. Isso acelera bastante o desenvolvimento, né? Porque você consegue testar vários caminhos, várias alternativas ao mesmo tempo. Eu acredito que tenha sido esse o pacto dentro da Ligier, ou seja, um piloto entregar o esquema para o outro, né? Quem se desse melhor. Bom, e vamos falar aí das nossas lasanhas queridas, né? Vamos começar aí com a queridíssima Ozella. Segundo Patrick Camus, o Enzo Ozella perdeu uma grande parte do inverno, né, por causa da sua falta de budget, ou seja, ele teve muitas dificuldades para construir, né, os seus chassis FA1G 85. Segundo o Patrick Camus, eles iam trazer um chassi híbrido para o Brasil, e esse chassi mesmo, de fato, segundo o próprio Ozella, ele abre aspas para o Enzo Ozella, e ele diz que estavam trabalhando num novo carro e que esperavam que esse carro fosse ficar pronto no GP de Imola, e ele também diz que espera a vinda de motores Alfa V8 1985, ou seja, essas eram as esperanças de um Enzo Ozella que estava com um orçamento extremamente curto, né? As lasanhas sempre sofrendo, as nossas lasanhas queridas. Outra lasanha aí, vamos falar um pouquinho da Alfa Romeo. A Alfa Romeo não conseguiu terminar os seus 3 chassis 185T, trazendo-os para o Brasil. Então o que ela fez? Ela fez 2 chassis 185 e trouxe um chassi 184, ou seja, um chassi antigo do ano anterior, porém lasanha, ou seja, híbrido. Como assim? Ela misturou partes do chassi de 84 com partes do chassi de 85, segundo Patrick Camus ali, né, toda a parte do assoalho perto ali da caixa de câmbio, ela trouxe nova, né, e molas e amortecedores, ou seja, era um modelo 184 lasanha, do jeito que a Alfa gosta, né, de fabricar suas lasanhas aí. Não foi diferente no Brasil, porém a gente tem que dar o braço a torcer também, que era, né, o T-Car, né, então enfim, os pilotos, né, iam utilizar os carros titulares do ano corrente, né, então isso já é bem bacana. Bom, e vamos para os times de ponta agora. Vamos falar um pouquinho da McLaren. A McLaren chegou no Brasil com um carro muito parecido, obviamente, né? O MP42B, né, que é o carro de 85, ele tem muitas semelhanças com o carro de 84, porém, né, ele tem diferenças meio óbvias aí no aerofólio traseiro, porque teve que atender aos regulamentos de 85. Ele teve side pods diminuídos em 10 centímetros em relação ao ano anterior, e eles também abandonaram o sistema de suspensão de braço oscilante na traseira, ou seja, o sistema de braço rocker, né, para trabalhar com suspensões de fúrculas duplas e push rod,
ok? Então, enfim, é uma McLaren aí mudando muita coisa, porém sem mudar tanto o carro na sua aparência global, na sua aparência geral. Porém, no interior, no cerne ali da carne, o carro está mudando um pouquinho. Bom, pessoal, e vamos dar licença aí da GPI um pouquinho, vamos para Auto Esporte, porque o Jeff Hutchinson, que fez o Racing Review dessa prova para Auto Esporte, mesmo o Jeff Hutchinson, que fez o review dos testes de pneus para GPI, ou seja, ele era um freelancer, o Jeff Hutchinson ele vai entrevistar o Ron Dennis sobre essa questão, né, das poucas mudanças no McLaren MP42, e o Ron Dennis vai responder para ele algo mais ou menos em torno do seguinte. Eu vou colocar o texto aí para vocês na tela. Ok? E aí ele diz que exige, né, ou há muita disciplina em não rushar adiante, ou seja, em não ir de qualquer jeito adiante tentando mudar o carro inteiro, e testar isso tudo 2 meses antes, né, apenas da primeira prova do campeonato. E aí ele diz que fazendo do jeito deles, né, eles têm uma maior chance de estar com as coisas de maneira correta no primeiro momento, ou seja, na primeira prova. E aí ele diz que uma vez que a temporada começou, não tem mais tempo para você fazer mínimas mudanças. E aí ele fala, tem carros aqui no grid com partes que obviamente foram feitas de última hora, e as originais vão necessitar de muito tempo para serem desenvolvidas. Algumas partes provavelmente vão estar nos carros daqui a 3 meses, né, se comparado com agora, né, desse momento, ele diz. O discurso na McLaren, na minha opinião, aqui baseado em tudo que eu li e interpretei do Ron Dennis, era um discurso de cautela, né? Ou seja, estamos bem, tínhamos muita gordura, né, em relação aos outros times, e agora essa gordura diminuiu, porém ainda estamos muito bem, não tem por que mexer tudo no carro, porque essas mudanças podem dar errado e a gente, né, deixar de lutar por vitórias para lutar no meio para trás se, né, a gente fizer mudanças erradas no carro. É mais ou menos esse o discurso aí do Ron Dennis, que eu considero muito certo, porque eles tinham uma vantagem que é imensurável, que é o motor Porsche, que em corrida desenvolvia um ritmo muito mais forte do que o dos outros, devido à economia de combustível desse motor. Então, enfim, fosse o que fosse, né, em qualifiings e práticos, eles iam ter muita vantagem em corrida, que é o que importa, né? Então, enfim, é muito tranquila a situação da McLaren, ela é uma situação muito confortável. Outra questão interessante sobre a McLaren, até o Reginaldo Leme comenta isso durante a corrida, né, que ele fala, não sei de onde eles estão tirando tanta potência nesse motor Porsche, eles parece que pouparam o motor, né, todo o final de semana. E não era isso, não era nada disso. A questão é que a McLaren não tinha motores de classificação durante o final de semana no Brasil. Eu vou botar o texto aí para vocês na tela, ok? Aonde o Camus brinca que o Nick Lauda, para explicar isso, filosofa. Enfim, o Camus sempre sacaneando alguém. Bom, e se a GPI diz pra gente que a McLaren não tinha motores de classificação, e aí fica a pergunta de vocês, assim como a minha também, do porquê que isso aconteceu. Mas o Felipe correu atrás, aqui na documentação dele, e a Auto Esporte dá essa resposta pra gente. Segundo aí o Jeff Hutchinson em entrevista com o Ron Dennis, toda vez que os dois pilotos aumentavam a pressão do turbo para ritmo de qualifying, o motor Porsche não estava trabalhando bem e eles verificaram que o problema era na injeção de combustível, não era nos turbos nem no motor, ok? Conclusão dessa história toda. O Ron Dennis deu entrevistas ao Jeff Hutchinson, no qual ele diz que a prioridade da McLaren durante o programa de desenvolvimento da pré-temporada era de preparar o carro para ritmo de corrida. Conclusão da história toda, eles nem viram essa questão de qualifying e preparar motores para ritmo de qualifying, etc e tal, porque o Ron Dennis diz que essa não era literalmente a prioridade. Essa questão de preparar o carro para o classificatório era o foco a partir dali então. Ou seja, eles fizeram toda a programação de pré-temporada para rodar bem em ritmo de corrida e que agora o foco era em desenvolver a injeção para ritmo de qualificação.
Bom, e vamos falar aí da Renault. A Renault ela trouxe para o Brasil difusores soprados, segundo Patrick Camus, onde ele brinca, né, de spaghetti exhausts, né, ou seja, os canos de escape pareciam espaguete, né, ele está brincando. Teve aquela discussão de quem ia trabalhar com o motor EF15 durante o final de semana e ficou a cargo do Derek Warwick fazer esse serviço. Por isso vocês viram a diferença absurda de desempenho entre o Warwick e Tambay durante o final de semana no Brasil. É porque o Warwick estava trabalhando com um motor novo. Lembra que o Patrick Camus jogou a moedinha lá e quem vai ser o azarado que vai ser o sorteado? Foi o Warwick. Enfim, ele não fez um bom final de semana porque ele teve que desenvolver o EF15. Outra questão interessante da Renault, um reporte aí curioso, é do Tambay. O Tambay reporta que perdeu uma boa parte do final de semana acertando a rigidez das molas do carro, né? E a relação disso com a altura do carro em alta velocidade. Ele diz que era necessário fazer ajustes nas molas e fazer a análise do assoalho do carro, ou seja, para ver se está tocando muito o assoalho no chão ou não. Nessa época ainda era necessário, né, a inspeção, o exame do assoalho. Hoje em dia isso muito raramente é necessário. Você tem, por exemplo, gráficos de travel na telemetria, você consegue usar Parkers, né, que são os espaçadores, interruptores de curso, espaçadores de curso, como vocês quiserem chamar, e você consegue então rapidamente ver se você vai conseguir fazer o que a gente chama que é navegar em cima de espaçadores nas retas, ou seja, a carga aerodinâmica vai aumentando, aumentando, aumentando com a velocidade do veículo, ele vai comprimindo, comprimindo, comprimindo e ele para no shock stop, né? Ou no Parker, ou no como vocês quiserem. Ele para em cima disso, então a gente chama de trafegar sobre espaçadores. E aí o gráfico zera na telemetria, fica uma linha reta, enfim, você sabe que você está andando em cima de espaçadores, e aí quando você freia, perde velocidade, o carro issa mais uma vez, né? Ele volta a se erguer, as molas voltam a vencer a pressão aerodinâmica, então o carro levanta, e aí você passa a ter trabalho de suspensão mais uma vez, ok? Então, enfim, isso tudo naquela época era impossível de ser verificado com telemetria. A telemetria ainda era muito primitiva e na maioria das vezes era relacionada a motor ainda, e você tinha que fazer inspeções visuais, né? Tudo era feito no olho e era mais divertido, pelo menos, né? Vamos combinar. Mas enfim, ele diz que perdeu uma boa parte aí do final de semana fazendo esse tipo de setup. Porém, ele diz aí que ficou muito satisfeito porque eles melhoraram 1 segundo e 1 desde quando eles chegaram no Rio de Janeiro. Para finalizar aí, a Renault teve um problema muito sério durante o final de semana de GP. O que aconteceu? No sábado, os pilotos começaram a reportar problemas gravíssimos nos freios. Tanto o Warwick quanto o Tambay relatavam que de repente os freios perdiam pressão no pedal e tudo falhava, inclusive o Tambay teve um acidente aonde ele inclusive danificou o carro. Conclusão da história toda, eles trouxeram de avião para o Brasil, meio que às pressas, novos freios vindos da França. Do sábado para o domingo e enfim, solucionaram o problema, e o Tambay dá entrevistas sobre isso dizendo que estava muito feliz com o time e com a velocidade que o time passou a resolver os problemas em 85. Ou seja, os problemas eram detectados e rapidamente solucionados. Dá a entender de que todo esse processo na Renault era muito burocrático e lento durante o ano de 84. O reporte da Lotus é de total insatisfação com o qualifying, porém de muita esperança, né, com a corrida. Tanto o discurso de Senna quanto de Hélio eram de, fomos atrapalhados nas nossas voltas de qualificação e sabemos que essa qualificação não é tão importante assim para o resultado da corrida. Os dois tinham essa consciência, ok? O Senna diz que não conseguiu uma volta limpa sequer todo o final de semana. E o Hélio diz que no primeiro set de pneus dele de qualifying, ele deu de cara com o Ghisani
e o Ghinzani trocou de linha e quase gerou um acidente. Ele acabou tendo que voltar para os boxes, abortar a volta rápida. No segundo qualify, o Hélio diz que foi atrapalhado totalmente pelo Johansson, inclusive ele diz em situação muito perigosa e que ele não precisava falar mais nada sobre isso, né? Então, ou seja, era um Hélio De Angelis ali um pouquinho irritado com o Stefan Johansson, mas enfim. Era uma Lotus lamentando aí a possibilidade de fazer primeira fila, né? Mas enfim, eles tinham consciência de que isso não era o mais importante. O Hélio deu entrevista à Autosport, dando a opinião dele a respeito da corrida, e ele é muito claro, direto e sincero. Ele diz que se mantivesse o ritmo de corrida de Ferrari e McLaren, ele não ia ter combustível para terminar a prova. Ele deixa bem claro que o motor Renault consome muito mais do que os seus dois concorrentes principais aí. Então ele deixa bem claro que ia ser uma corrida de administração de combustível do início ao final. O Rosberg é que surpreendeu muitas pessoas ali no paddock, virando um 27,8, né? Enfim, no Qualifying 2, e conseguiu então a segunda posição. Porém, o que surpreendeu todo mundo no tempo do Rosberg não foi o tempo em si, sim como ele conseguiu esse tempo. Segundo o Jeff Hutchinson, no review da Autosport, o Rosberg diz que tiveram muitos problemas com a injeção eletrônica dos motores Honda, e os japoneses vieram, reprogramaram tudo, e aí sim o motor passou a performar. E aí o Rosberg diz que mexeu nas molas do carro, né, para acertar o chassi, e aí ele partiu finalmente para a volta rápida. Porém, assim que ele saiu dos boxes, ele sentiu um problema na embreagem, ele sentiu a embreagem deslizando, patinando. Conclusão da história toda aí. Ele diz que quando foi abrir a primeira volta, quando ele foi fazer as reduções, né, de quinta para quarta, na primeira redução ali que ele já fez, pronto, ele sentiu um travamento, um lock de roda traseira. Ele diz que fez a curva 1 de lado, e aí sim ele fez a volta inteira com esse problema na embreagem, e mesmo assim, né, ele fez o segundo tempo, segundo o Jeff Hutchinson, de maneira heróica. Mas enfim, a gente não tem essas imagens, né? O Nelson fez o oitavo tempo, com o tempo de 1:29.855, tomando 2 segundos da ponta, ou seja, era uma Brabham com muitos problemas, na minha opinião, em grande parte deles, né, o pneu Pirelli, que não estava no nível do pneu Michelin, por mais que eles tivessem trabalhado todo, né, a pré-temporada, enfim, a Brabham ia sofrer muito com os pneus Pirelli, né? Não tem jeito. Ainda mais no calor do Rio de Janeiro, aonde você tem que usar muito downforce, né? Porque a pressão atmosférica é sempre muito baixa por conta desse calor todo, e enfim, os pneus sofrem demais com isso tudo, né? Então, enfim, é complicado realmente. Porém, o Patrick Camus também dá a opinião dele a respeito do Qualifying, onde ele diz que o Qualifying era um filme no qual, né, ele não dava resultados muito precisos, ou seja, os pilotos usavam borracha, né, com muito grip, ou seja, os pneus de Qualifying, e usavam muito pouca carga aerodinâmica e muita potência em motores de Qualifying. E ele diz que em corrida ia ser exatamente o inverso disso tudo. E nessa combinação onde tudo está ao inverso, é onde acharíamos aí, né, quem ia ser o mais bem sucedido da prova, né? Então, enfim, na opinião do Patrick Camus, o Qualifying de pouco ia valer. E aí acontece um negócio muito bizarro no review da GPI. O Patrick Camus começa a informar para o leitor peso de todos os pilotos do grid, para fazer uma piada com Alan Jones, que segundo, né, as fontes diziam, estava com 115 quilos. É isso mesmo. E aí ele dá entrevistas, né, dizendo que não, que é mentira, e que ele estava 8 quilos acima do peso, né? Enfim, tinha que perder esses 8 quilos aí. E aí ele diz, né, que está em dieta há semanas
e tá num programa de fitness, né, para tentar perder esses 8 quilos. Aí é aquilo, né? Se o Alan Jones estava mesmo com 115 quilos ou 8 quilos acima de um peso dele que sempre foi muito alto, né? Então, enfim, né? Entendam como vocês quiserem, o Camus teve todo esse trabalho para fazer uma das suas brincadeirinhas, né? Vocês já entenderam. O Camus não fala muito da Ferrari, mas aí o Hutchinson fala, então vamos voltar um pouquinho aí para Auto Sport. Segundo o Jeff Hutchinson, o Arnoux teve problemas no setup do carro e aí ele partiu aí para um caminho, né, de mudança de setup, onde ele mexeu nas molas traseiras. Conclusão da história, isso não adiantou muito, piorou o carro e ele teve uma rodada no final de uma das retas, eu não sei dizer a vocês se foi a principal ou a sul, e segundo Jeff Hutchinson, por sorte ele não destruiu o carro todo. O Alboreto fez uma excelente volta, né, ficando com a pole position. Bom, pessoal, e vamos falar um pouquinho aí da Arrows. A Arrows, ela teve problemas durante o qualifying, o que deixou o Butsen muito desanimado, segundo Jeff Hutchinson, porque eles não conseguiram melhorar os tempos da pré-temporada. Isso aconteceu por vários motivos. Segundo Thierry Butsen, eles tiveram problemas de bush. Toda vez que ele aumentava a pressão do bush, ele perdia a pressão inteira. E um outro problema muito interessante é que, segundo Jeff Hutchinson, o Butsen diz a ele que estava com um carro muito dianteiro. E, segundo Hutchinson, isso foi causado por questões não de setup do carro, nada disso. A Arrows trouxe uma asa traseira nova que gerou gripe demais em Jacarepaguá. Ou seja, era uma asa traseira mais larga, então ela gerava muito mais gripe do que a asa antiga. Conclusão da história, muito apoio aerodinâmico traseiro, o mesmo apoio aerodinâmico dianteiro, o carro ficou, né, dianteiro. O carro saía muito de frente por excesso de carga aerodinâmica traseira. Isso ainda por cima gera mais drag, mais arrasto. E, para piorar a história toda, o motor estava mais fraco, então é óbvio que eles não iam conseguir bater os tempos da pré-temporada. Conclusão da história, toda aquela animação que a Arrows estava antes da sexta-feira nas entrevistas à GPI, isso tudo acabou antes mesmo do domingo. Todo mundo viu que as mudanças trazidas pelo time, né, de 6 semanas antes nos testes de pneu para agora o final de semana de GP, nada funcionou, piorou demais o carro. Conclusão da história toda, né, foi todo o desenvolvimento deles da pré-temporada por água abaixo. Tudo ia começar do zero, eles iam ter que voltar à asa traseira antiga, enfim, voltar o carro todo como era antes e partir dali, né? O Thierry Butsen largou na 12ª posição com um tempo de 1:30.5 e o Gerhard Berger largou na 19ª posição com um tempo de 1:34.7. Lembrando a vocês que a pole foi feita na casa de 1 minuto e 27. Eu tô falando aí de quase 7 segundos para pole position, que é um absurdo, ok? A Arrows não é um carro 7 segundos mais lento do que a pole de jeito nenhum. É porque as coisas não estavam funcionando. Bom, e vamos falar um pouquinho mais aí da Ligier. A Ligier conseguiu o 13º tempo com o De Cesaris, o que foi muito animador. Lembrando a vocês, né, eu falei no início do vídeo, a Ligier não andou, eles não tinham conhecimento nenhum do carro, setups, conhecimento dos pneus, nada. A Ligier não sabia nada. Para vocês terem noção do que eu estou dizendo a vocês, o André De Cesaris, ele melhorou 6 segundos do primeiro qualifying para o segundo qualifying. Então ele conseguiu a 13ª posição com tempo de 1:31.4, ficando a 3:06 da pole position. O Laffite virou o tempo de 1:32.0, largando na 15ª posição. E o Laffite deu entrevistas após o qualifying, onde ele diz de maneira bem clara, direta e sincera: precisamos treinar mais. Precisamos de mais dias de treino, precisamos conhecer melhor o carro, né? Essa era mais ou menos a ideia do Jacques Laffite e coberto de razão. Porém, né, era incrível, mas as coisas deram certo para a Ligier, mesmo fazendo o cronograma todo maluco.
tudo deu certo para a Ligier nesse Qualify, né? Conseguiu classificar os 2 carros, fez depois uma boa corrida, vocês vão ver. Enfim, o fim de semana da Ligier foi muito bom, apesar dos pesares, se é que vocês me entenderam. Tudo deu certo para a Ligier. Bom, e vamos voltar aí para as lasanhas. A Alfa Romeo teve muitos problemas de motor, segundo o Jeff Hutchinson. No qualifying, quando eles colocavam toda a pressão do turbo, o som do motor Alfa Romeo não estava parecendo saudável, segundo ele. Porém, ele diz que pelo menos os motores não quebraram como de costume, e isso já trazia um cenário animador para a Alfa Romeo. A Alfa Romeo essa que também, segundo Jeff Hutchinson, sofreu demais com oversteer, ou seja, o carro saindo muito de traseira durante o qualifying. Então, enfim, tanto o Cheever quanto o Patrese estavam tendo problemas aí com o carro muito traseiro, tentaram fazer modificações, não surtiu efeito, e aí o Jeff Hutchinson diz que podem ser problemas aí de ordem aerodinâmica no carro, ok? Enfim, vamos esperar para ver os próximos reviews aí, para ver se a Alfa consegue resolver o problema das suas lasanhas. Falando em lasanhas, a Osella também teve muitos problemas com o motor lasanha Alfa V8. Por quê? Segundo Hutchinson, era normal ver o Ghinzani pulando de um carro para o outro, porque eles preparavam um carro, ele ia para a pista, dava problema no motor, aí eles já estavam preparando o outro nesse meio termo, aí ele voltava e ia para outro carro, que é o spare car, o T-car, aí ele ia para a pista e tinha problemas de novo, aí voltava, o outro carro já estava pronto, enfim, ficava nessa ladainha de trocados de T-car para o carro original o tempo inteiro. Carro esse que ele confirma a informação do Camus, que era o carro antigo com peças novas, né, igual eu contei a vocês, era um carro lasanha do jeito italiano de fazer as coisas, né? Mas enfim, a Osella lutou ali com o Spirit, com o Tyrrell, com o Minardi, pelas últimas posições do grid, enfim, era a luta deles ali. O Ghinzani fez o 22º tempo, com um tempo de 1:36.7, ainda melhorou um pouquinho, quase 2 segundos do Qualify 1, ficando a quase 9 segundos da pole position, ok? Já que eu falei de Tyrrell aí, a Tyrrell também teve muitos problemas no Qualifying, principalmente no carro do Johansson, que segundo Jeff Hutchinson, o Johansson teve problemas de dinâmica de chassi mesmo, assim, o setup do carro não estava bom para ele, né? E enfim, ele estava tomando um caminhão de tempo do Martin Brundle, né? Lembrando que o Martin Brundle estava com um tempo de 1:36.1, enquanto o Johansson estava com um tempo de 1:37.8. E aí o Johansson conseguiu melhorar um pouquinho, fez o tempo de 1:37.2, largando na 23ª posição, ficando a 9 segundos e 5 da pole. Uma eternidade, né? Enfim, era uma Tyrrell aí com muitas dificuldades na classificação, porém lembrando que esse carro da Tyrrell aí era um tanque de guerra, então na corrida ele vai herdar muitas posições, ok? Era um tanque de guerra num carro extremamente resistente. E para finalizar aí o grid, a Spirit teve problemas de injeção no qualifying de sábado e não correu. E a Minardi, o Martini cometeu um erro durante o treino de sábado de manhã, gerou um over-revs, ou seja, ele passou do limite de giros do motor. A Minardi não conseguiu trocar esse motor a tempo. Quando o motor foi trocado, a sessão já tinha acabado e o Martini não conseguiu ir para a pista no sábado à tarde. Então, conclusão, Spirit e Minardi não correram na parte da tarde, né, no sábado, no Qualifying 2. Eles ficaram com o tempo do Qualify 1. Tempos esses aí que foram, né, o de 1:41.3 do balde, ficando a 13 segundos e meio da pole, e o Martini com tempo de 1:44.0, ficando a 16 segundos da pole position. Para vocês terem uma noção, ok? O Martini com o mesmo motor do Brundle lá, né, o motor Cosworth, o Martini tomou
8 segundos do Brundle com o mesmo motor. Por isso que eu falava para vocês no vídeo passado que a Minardi não tinha chance alguma contra a Tyrrell nessas classificações, com um chassi inteiramente novo contra um Tyrrell que já estava ali pelo menos no 3º ano de desenvolvimento do chassi Tyrrell, né? Fechamos o grid aí, né? O grid fecha na 25ª posição com o Martini. O Beloff não foi para o GP, né? A gente já sabe, ele foi substituído, e a Stoleman infelizmente não largaram com o Johansson e com o Watson, né? O Johansson acabou largando na Tyrrell. Ok, pessoal? Queria dar alguns recados aí para vocês. Eu devo abrir o Apoia-se do canal em breve. Muitos inscritos estão pedindo. Só que eu já tinha falado isso para vários de vocês, que eu não ia abrir o Apoia-se em hipótese alguma se eu não tivesse alguma maneira de compensá-los por isso. Então, o que eu vou fazer? Eu recebi esses dias aí mais literatura sobre a Copersucar. Quero juntar com todo o material que eu tenho, Auto Esportes da década de 70, revistas Corsa, revistas Fórmula, que eu comprei recentemente também. Enfim, quero juntar todo esse material e eu vou fazer uma minissérie aí da Copersucar, que deve ter aí uns 10 episódios, e eu vou jogando eles de 15 em 15 dias para eu ter tempo de produzir, ok? Não sei se vai ser de 15 em 15 dias ou de 20 em 20 dias, ok? Eu vou ter que ver como eu vou fazer isso para não atrapalhar os vídeos correntes aqui do canal, enfim, da temporada de 85, senão a gente não consegue, né, fazer a nossa temporada aqui, que é o mais importante, que é fazer o nosso Season Review, que é o plano do canal, né? Fazer todos os Season Reviews até 1994, depois voltar para 1970 e fazê-los até 1983. Esse é o plano do canal. Depois, sei lá, eu encerro o canal porque eu acho que a minha obra já está completa, eu já estou feliz, ok? Se eu conseguir fazer esse database de todos os GPs, ficaria muito feliz em cobrir toda essa participação do Brasil na Fórmula 1. Então, o que ocorre? Quando eu faço os materiais aqui para o canal, geralmente é muito tranquilo nessa parte para mim, porque eu sempre estou traduzindo os materiais 3, 4 semanas à frente de vocês, ok? Por exemplo, no vídeo que vem, eu devo trabalhar com vocês a Corrida do Brasil e devo trabalhar com vocês o assunto Arnoux e Ferrari, que tanta gente tem curiosidade, tantas lendas existem em cima desse assunto. Eu tenho um monte de documentações, ok, para resolver isso daí também de uma vez, igual a gente fez com Beloff e Tyrrell no Brasil. Tenho muito material e isso vai surpreender vocês. Então, outra coisa que eu queria informar para vocês é que, né, eu tinha falado do Dario Balkler para vocês, né? A questão do paper modelismo, que eu tô entrando nesse mundo mesmo, adorei, tô gostando, cada dia eu tô melhorando, tô praticando. É difícil porque eu não tenho muito tempo para praticar, porque fazer os vídeos aqui do canal me toma um tempo absurdo, né? Fazer vídeos com essa minutagem que eu faço toda semana, fora a carga de traduções, fora tá 2 ou 3 semanas à frente de vocês sempre, para ter alguma gordura, né, de tempo caso algo aconteça, fora gravar vídeos por fora de emergência. Eu já tenho 2 vídeos de emergência gravados caso tenha algum problema, então enfim, isso dá muito trabalho, e tudo isso é por respeito a vocês, para evitar que vocês fiquem sem vídeo. Mas enfim, essa questão do paper modelismo é um negócio que eu gostei muito, e eu consegui entrar em contato com o Dario, a gente conversou e a gente vai fazer um negócio bem bacana aí, ok? Eu modifiquei o projeto de um carro, mandei o projeto pro Dario, e o Dario vai montar esse carro e mandar aqui para mim, e eu vou fazer o vídeo mostrando o trabalho dele, né, para vocês, ao vivo, podendo de fato não capturar vídeo, né, podendo filmar de verdade o carro e mostrar para vocês um MP44 montado na escala 1:18. Lembrando aí que os links do canal do Dario e do Stampa 400 vão estar na descrição, caso você queira conhecer, ok? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, quarta-feira, 7 da noite.